Oi, tudo bem com você? Espero que sim, eu espero que esteja tudo bem com você. Nesse momento nós vamos para mais um estudo ainda no livro de João, capítulo 18, que tem como título Jesus no Getsêmani. E essa história também está registrada no livro de Mateus, Marcos, no livro de Lucas e aqui no livro de João. E para você que está comigo, me acompanhando, que Deus abençoe você. E para você que está chegando a primeira vez, que Deus abençoe você também. Mas nesse momento a gente vai entrar para mais um estudo no livro de João 18, que diz assim: Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seu discípulo para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Vamos por parte desse versículo. Tendo Jesus dito estas palavras. Que palavras que Jesus falou? As palavras que ele já estava falando desde a ceia, né? Desde quando ele ceou, ele revelou que algum deles ia trair, ele revelou que Pedro iria o negar, ele lavou os pés do discípulo e ali já foi uma despedida. E o versículo 17, ele encerra a despedida orando, intercedendo ao Pai por eles, porque eles iriam ficar, e Jesus sabia exatamente que eles iriam sofrer, e muito, lutas, perseguições, eles iam sofrer muita angústia. E Jesus, ele encerra orando, que é o capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, pedindo que Deus os fortalecesse, que Deus colocasse união entre eles, que eles se amassem, cuidassem e zelassem da vida um do outro, né? Então vai dizer assim: e dita essas palavras, saiu juntamente com seu discípulo para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles, que é justamente o jardim Getsêmani, aonde Jesus vai ser apanhado, e nós vamos ver essa história. No versículo 2 vai dizer: e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estiveram muitas vezes com seus discípulos, né? Então, o engraçado apóstolo João enfatiza, deixa bem claro que Judas é um traidor. O que traiu Jesus, conhecia aquele lugar. Mas como, Grazi, que ele conhecia? Vamos lembrar que Judas, ele não era qualquer um dos apóstolos. Judas, ele tinha um nível bem específico e foi dado a ele uma confiança muito grande dentro do grupo dos apóstolos. Judas era o tesoureiro, era quem carregava a bolsa das ofertas de Jesus. Quando as pessoas ofertavam no ministério de Jesus, era ele que recebia essas ofertas. Então aqui nós estamos vendo que Judas não era qualquer um. Ele não era um aprendiz qualquer, mas era alguém da confiança de Jesus. Então aonde Jesus estava, esse povo estava com ele. Se Jesus viajava, levava todos eles para os lugares onde Jesus ia. Aonde Jesus repousava, eles também repousavam. Em alguns momentos Jesus não levava todos, mas em maioria das vezes estavam todos juntos. E tendo Judas, versículo 3, tendo Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Então você vê que a partir do momento que Jesus dá o pão olhado para Judas, olha para Judas e diz para ele, ainda na ceia: o que você tem de fazer, faça agora. Ele saiu imediatamente e foi para onde? Lá para os principais sacerdotes. Ele foi para lá fazer o quê? Trair, entregar Jesus. Né? De repente, talvez ele achava que Jesus não ia se entregar tão facilmente. De repente, ele achava que algo sobrenatural iria acontecer com Jesus e Jesus não ia passar por essa tormenta. Eu não sei o que passou na cabeça de Judas, mas o que Judas fez foi tão sério, mas tão sério. Alguns dizem que Judas estava predestinado a passar a fazer isso. Ele estava predestinado a ser o traidor. Mas, estudando um pouquinho, você observa que Jesus nunca fez diferença entre Judas e os outros apóstolos. Tudo que os outros apóstolos receberam como ensinamento, como amor, como cuidado, como zelo, Judas também recebeu. E como eu disse, dentro do grupo, ele era tão importante, ele era tão respeitado, que ele era o tesoureiro. Andava ali com as ofertas do Senhor. Então, Jesus depositou dentro dele, não uma confiança, mas uma chance para ele se transformar. Mas ele não se transformou. Então, ainda no versículo 3, vai dizer assim: recebido a escolta, né, que no caso é os guardas do templo, dos principais sacerdotes fariseus, e alguns guardas, que já é os guardas, né, os soldados romanos, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Olha, você vê, né, o inimigo, ele gosta mesmo de causar. Quando ele chega no lugar, ele quer mostrar que ele chegou, e a autoridade toda é com ele está no comando, ele está no controle, ele está no domínio, né, e assim foi o que fizeram. Chegaram lá, mandando, né, mostrando que eles vieram para fazer a diferença, que eles estavam ali cumprindo ordem. O inimigo, ele é assim. Ele, quando ele vem para afrontar, ele quer afrontar de verdade. E foi isso que eles fizeram. Eles entraram no lugar sagrado, onde Jesus estava ali com seus apóstolos, e o inimigo, ele não respeita. Eu sempre digo, gente, o inimigo, ele não respeita lugar e nem pessoa. O que ele respeita é Jesus, o Nazareno. Jesus. Ele respeita Jesus, o nome de Jesus tem autoridade sobre ele. Fora, ele não respeita mais ninguém. O 4 vai dizer assim: sabendo, pois, Jesus todas as coisas sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscais? Jesus não fugiu, mas pelo contrário, ele sabendo o que ia acontecer, sabendo exatamente o que eles estavam fazendo ali, Jesus se colocou na frente dos apóstolos atrás, ele na frente, ele se adiantou. Foi o primeiro a perguntar: quem que vocês procuram? Porque Jesus sabia que eles estavam procurando ele. Mas ele já se adiantou: quem que vocês procuram? Né? Já protegendo os discípulos. Aí no 5 vai dizer:
respondeu-lhe, Jesus o Nazareno. Os guardas respondeu para ele que estava procurando Jesus o Nazareno. E olha a resposta de Jesus. Então, Jesus lhe disse, sou eu. Eita, coisa linda e perfeita. Se vocês for observar na Escritura, todos os enviados do Senhor, todos os enviados de Deus, nunca ousaram falar a palavra sou eu ou eu sou. Essa é uma descrição do Todo-Poderoso. Quando Moisés perguntou a quem ele diria que havia enviado ele, diga que o eu sou te enviou. Então ele usou essa expressão, o eu sou me enviou. E aqui, mais Jesus, ele usa claramente essa expressão, sou eu. Sou eu. Em algumas outras traduções, eu sou, né? Aí vai dizer, ora, Judas o traidor estava também com ele. A maior tristeza da traição, às vezes não é a dor da traição, mas é a dor de saber quem nos traiu. E geralmente são pessoas que a gente ama, que a gente cuidou, que a gente zelou, que a gente se colocou à disposição. Geralmente são pessoas que a gente, se pudesse, faria tudo por ela. Foi que nem a vida de Judas. Jesus amou, cuidou, zelou de Judas. Mas Judas traiu Jesus. E aqui está aqui, ó, versículo 6. Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recusaram e caíram por terra. Aquilo que eu falei, o grande eu sou. A palavra sou eu tem poder na boca de Jesus. Na minha, não. Eu posso falar quantas vezes eu falar. Sou eu sou. Não surte efeito nenhum. Mas se Jesus falar, essa palavra, essa expressão, sou eu, fizeram com que os guardas caíssem por terra. Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recusaram e caíram por terra. Por que eles caíram? Porque eles sentiram o poder de Deus. Gente, aquele lugar onde Jesus escolheu para ser o último espaço dele com os apóstolos, aquele lugar estava radiante de poder, de glória, de manifestação. Ao redor daquele lugar estava cheio da glória de Deus. Apesar de que ao derredor os inimigos estavam ali também, trabalhando, esperando, estavam ali incentivando, influenciando a mente daqueles que haviam se entregado para eles. Então você observa que aquele ambiente estava tendo uma guerra espiritual. Ao redor de Jesus, ao redor dos apóstolos, dos discípulos, estava quem? A glória e a manifestação do poder de Deus. Mas ao derredor, ou seja, lá embaixo, ali esperando o movimento, estava as hostes malignas, né? Esperando Jesus se entregar. O 7 vai dizer assim, Jesus de novo lhe respondeu, a quem buscar? E respondeu a Jesus, o Nazareno. Parece que eles ficaram atônitos, né? Parece que a expressão eu sou e a queda deles deixaram eles meio tontos, meio atônitos, sem saber o que estavam fazendo, mas eles estavam ali cumprindo ordem. Né? Em uma outra passagem, os sacerdotes enviaram os guardas para prender Jesus. E quando eles chegaram no terraço do templo, Jesus estava ministrando. E a ministração de Jesus foi tão poderosa, que eles não conseguiram tocar em Jesus. A Bíblia até diz que é porque naquele dia ainda não era o tempo. Né? Só sei que eles voltaram, os guardas voltaram, e quando os sacerdotes perguntaram por que eles não trouxeram Jesus, e a resposta deles foi que nunca tinha visto ninguém falar aquelas palavras, dizer aquelas coisas. Então, a palavra que Jesus pronunciava, as obras de Jesus, eram tão poderosas que impactava até eles. Porém, eles tinham já entregado os seus corações, suas vidas, as paixões desse mundo, ao ponto de que não queriam mais abrir mão das coisas que eles vivenciavam diariamente para começar uma nova história com o Senhor, o Nazareno, né? Então vai dizer, respondeu Jesus o Nazareno. Então, versículo 8, então lhe disse Jesus, já vos declarei que sou eu, e se é a mim, pois me buscai, deixai a este, como eu falei, a proteção. Então Jesus aqui, já percebendo a gravidade, porque era muito sério o que estava acontecendo ali, Jesus já se coloca ali para proteger os apóstolos. Ele estava menos preocupado com ele, porque ele sabia que era para aquele propósito ali que ele tinha vindo. Mas ele não queria incluir os apóstolos, os discípulos, naquele sofrimento, naquela angústia que ele iria passar. Então olha o que Jesus diz. Lhe disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois que buscai, deixai estes. Para se cumprir, versículo 9, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então, esse versículo está um pouquinho na frente, versículo 12 do capítulo 17, vai dizer, quando eu estava com ele, guardava-os no teu nome, que me deste protegei-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Então, vai dizer aqui o quê? Que a proteção de Jesus nesse momento era para que se cumprisse a profecia, a palavra que ele mesmo proferiu no capítulo anterior, versículo 12, falando em oração a Deus, que ele não perdeu nenhum daqueles que Deus havia dado para ele, exceto Judas, porque ele se rebelou contra os céus, rebelou-se contra o projeto de Deus, rebelou-se contra Cristo. Mas os demais apóstolos, os demais discípulos estavam todos presentes diante de Deus através de Jesus Cristo. No versículo 10 vai dizer, então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direito, e o nome do servo era Malco.
Essa história também está registrada no livro de Lucas, né, capítulo 22, versículo 51. Então, a partir do momento que o Pedro viu aquilo tudo, lembrando, gente, que até aqui Pedro havia sido ensinado, Pedro havia sido disciplinado, alguns momentos Jesus exortou duramente, mas havia algo dentro de Pedro que ainda não havia sido removido. E uma das coisas era a agressividade, o impulso, o agir por impulso, deixar-se levar pelas emoções, pelos sentimentos. E aqui ele estava bastante emotivo. E por causa dessa emoção, ele usou, né, de impulso e cortou a orelha. Aí vem falando uma pergunta, como que um discípulo de Jesus anda armado? Agora, você já pensou, se descobrisse que um pastor ou um cantor gospel andasse armado? Nossa, isso daria um furo nas reportagens, né? Isso daria, no site de fofoca ia permanecer muitos dias falando. Pois é. E nós estamos tratando de um apóstolo que havia saído da ceia com Jesus. Já havia visto coisas lindas. Jesus se transfigurar. Tinha visto um dos maiores milagres, um dos maiores manifestações de poder de Jesus. Pedro estava presente. Alguns dos apóstolos poderiam não estar, mas Pedro estava. Se era caso de ressurreição, lá Pedro estava. A transfiguração, lá Pedro estava. Na multiplicações, lá Pedro estava. E como assim, Grazi, que Pedro está com uma arma no Monte das Oliveiras, no Monte de Getsemane? Como que isso, lá no jardim, como que isso acontece? Para você ver. E Jesus não viu. Ele viu, ele sabia. Mas se tem uma coisa que Jesus não faz, é obrigar ninguém a fazer aquilo que não quer. Jesus espera que a pessoa renuncie qualquer ato, qualquer coisa que não é ruim. Jesus, ele dá tempo para a pessoa. O que adianta Jesus falar para Pedro, proibir Pedro de usar uma arma, e Pedro, no seu coração, ainda continua armado? Continuar ainda com aquele pensamento, aquela intenção de se armar a qualquer momento. E Pedro foi transformado. E Jesus falou para Pedro e para os apóstolos que a vinda do Espírito Santo seria justamente para isso. Para que ele se libertasse de uma vez por todas daquilo que ainda existia dentro deles. Então, olha aqui vai dizer assim, a orelha direita, o nome do servo era Malco, né? Alguns estudiosos vão dizer que esse Malco, ele estava sendo preparado para ser sacerdote, né? Para assumir um cargo importante, mas infelizmente, nós sabemos que pela lei, se o homem tiver algum defeito físico, não assume sacerdócio, né? Então, é complicado. Versículo 11 vai dizer, mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não bebereis porventura o cálice que o Pai me deu? Então, vamos ver aqui. Vamos detalhar esse versículo. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha. Ou então, Pedro queria domar aquela situação pela força. Queria domar aquela situação pelos braços, né? Mas Jesus disse, guarda a tua espada na tua bainha. E aqui não vê que Jesus mandou ele soltar fora, lançar fora, jogar fora. Não. Jesus diz assim, ó, mete a espada na bainha. Aí Jesus vai dizer mais assim, ó, não beberei porventura o cálice. O cálice significa submissão. Ele iria se submeter a esse sofrimento por amor a Deus, por amor ao Senhor, né? E ao que o Pai me deu. Esse era o propósito. O cálice era o propósito. E o cálice era a submissão, né? O que Deus deu para ele foi esse propósito. Foi para isso que ele veio. Foi para esse fim que Jesus veio. No versículo 12 temos um título, Jesus perante Anás. Então você observa que Jesus, ele foi levado, né, para o julgamento. E aqui vai começar no versículo 2 o julgamento de Jesus. Jesus perante Anás. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e manietaram-no. Então vamos analisar esse versículo. A escolta, né, que é o que? Os guardas do templo. O comandante, o guarda dos judeus, né? Então, o guarda dos judeus é o guarda do templo. Então, todo esse povo que foram para uma guerra, vieram e trouxeram Jesus manietado, ou seja, amarrado. Para quê? Para o julgamento. Versículo 13. E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Então, vamos analisar. Esse Anás, ele era sumo sacerdote. Porém, ele foi deportado pelos romanos, né? Ele já não exercia mais a função. Mas tinha uma influência muito grande ainda, né, na liderança religiosa no templo deles, né? Então, esse Anás, ele não era mais o sumo sacerdote, pois era sogro de Caifás, que era o sacerdote nesse tempo, né? Mas, como eu falei, ele era um ancião que exercia uma grande influência no meio da liderança religiosa, né? O sumo sacerdote naquele ano. O versículo 14 vai dizer, ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Esse versículo 14, ele faz referência ao livro de João 11, versículo 50, que vai dizer, nem considerai-vos convém que morra o homem
pelo povo e que não vinha perecer toda a nação? 51. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Então, mesmo que não foi por uma forma legítima, mesmo por uma conveniência deles, mas de alguma forma o que ele estava falando, ele estava prevendo o que iria acontecer com Jesus. Que o sacrifício de Jesus seria para a libertação de todo o povo de Israel e a nossa também. Mas claro que no momento em que ele falou isso, não era exatamente no íntimo dele que ele queria declarar, mas ele queria impulsionar o assunto, queria impulsionar as pessoas a realmente fazerem isso com o Senhor. No versículo 15, nós temos o título Pedro nega a Jesus. E essa história também está registrado. No versículo 15, nós temos um título Pedro nega a Jesus. E essa história está registrada no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas. Versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiram a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Provavelmente esse outro discípulo é João, né? O mesmo autor do livro. Né? Então você vê que quando Jesus foi apanhado, eles seguiram ali de longe, observando. E como esse outro discípulo conhecia, né? Como está falando aqui, seguindo Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Para o pátio ali da onde ia ser todo o julgamento, né? Então eles estavam ali observando tudo o que estava acontecendo. O versículo 16 vai dizer, Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com o carregado da porta e levou Pedro para dentro. Então você observa que o momento era muito tenso, né? Então aqui o medo, o pavor, as incertezas, as inseguranças, as ameaças que estavam sobre eles e que iriam intensificar muito mais após o sacrifício de Jesus. Tudo isso estava causando nos discípulos, nos apóstolos, um descontentamento, né? Um esfriamento. Eles sentiram esse esfriamento na ausência de Jesus. O versículo 17. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou eu, respondeu ele. Então, aqui, mais uma vez, a gente observa mais uma queda de Pedro nesse evento de Jesus. Observa que, em alguns momentos, Jesus alertou a Pedro sobre a alta confiança, sobre o agir por impulso. Jesus, algumas vezes, chamou a atenção de Pedro sobre isso. Agora, Pedro, ele está verdadeiramente evidenciando uma angústia que eles não conheciam. Eles estavam vendo algo que Jesus havia alertado que eles iam presenciar. Jesus havia falado que ele seria motivo de escândalo para os apóstolos, porque eles iam ver coisas que iriam acontecer com eles, e que por causa disso, muitos deles iam se desprender. E realmente agora começou a acontecer. Pedro, primeiramente, quando viu os soldados entrando, eu acabei de falar no vídeo, lá no Getsemane, dentro ali do jardim, Pedro sacou uma espada e cortou a orelha de Malco. Ali já foi uma queda. Agora Pedro nega Jesus, lembrando que Jesus o alertou, porque ele disse que ele não sabia os outros, mas ele, se possível, ia até a morte por Jesus. E Jesus chamou a atenção de Pedro, dizendo que Pedro não iria fazer isso. Mas que nessa hora que antes que o galo cantasse, Pedro iria o negar. E aqui exatamente começou a segunda queda de Pedro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou eu, respondeu ele. A segunda queda de Pedro. 18. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e arquentava-se. Pedro estava no meio deles, arquentando-se também. Então, em meio a toda a angústia, em meio a toda a luta que eles estavam passando, em meio a toda a incerteza que eles estavam vivenciando agora, Pedro, eu sei que mesmo que Pedro estivesse se aquentando ali juntamente com aquelas pessoas, mas só Deus saberia mencionar o tamanho da angústia que Pedro estava sofrendo. E João também, que estava com ele, né? Então, ambos estavam aflitos, todos os apóstolos estavam com medo. Então, muitos deles se fugiram, se esconderam. Esses aqui continuaram ali, mesmo de longe, observando o que estava acontecendo. O versículo 19 tem como título, Anás interroga a Jesus. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Então, primeiramente, essa interrogação estava toda incerta, né? Porque, na verdade, eles não poderiam nem fazer essas perguntas, primeiramente, por causa do horário, né? Já tinha passado o horário do interrogatório. Aqui, praticamente, era na madrugada. Mas, quando uma pessoa perde qualquer direção da verdade, qualquer direção do acerto, quando a pessoa já está entregue, né, à impunidade, já está entregue ao suborno, à corrupção, ele não quer saber mais de moral, nem de ética, nem de lei. Ele quer solucionar o seu próprio ego, o seu próprio problema. É o que estava acontecendo nessa interrogação. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca do seu discípulo, porque ele sabia, os discípulos eram semente.
O discípulo era semente. Era como se ele dissesse assim, não, nós não queremos só ele. O que adianta pegar só ele e deixar o discípulo solto, né? Aí, e também sobre a sua doutrina. Queria saber que tipo de doutrina, que tipo de ensinamento é esse que ele havia entregado para o povo, que ele havia ensinado para os apóstolos. 20. E declarou Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto na sinagoga como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Jesus disse: Tudo que eu falei, vocês ouviram. As pessoas ouviram. Eu falei no templo. Eu falei na frente de vocês. Ou seja, eu falei em público. E tudo o que eu falei era explícito. Foi tudo na frente de todo mundo, lugares cheios, lugares, momentos de festa. Então eu não falei nada oculto, não. Jesus não se escondia. Não escondia a verdade. Não escondia quem ele era. Não falava ocultamente. Não falava se escondendo. Jesus não tinha medo das pessoas. Jesus tinha medo das reações dela por causa das outras pessoas que estavam com ele. Mas Jesus sabia exatamente quem eram aquelas pessoas e sabia exatamente o que ele estava lidando. Versículo 21. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, os que lhes falei. Bem sabe eles o que eu disse. Entende? Aí, versículo 22. Dizendo ele isto, um dos guardas ali deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Olha o que aconteceu aqui, que absurdo. Olha o que acontece. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu lhes falei, e bem sabem eles o que eu disse. Pergunta às testemunhas, pergunta às pessoas que me ouviram, pergunta os teus guardas que me viram falando. Pergunta a todas as pessoas o que eu falei. Ou seja, eu não falei nada que pudesse me causar isso tudo. Então as palavras de Jesus eram simples. Os ensinamentos de Jesus eram legítimos. Ele não quebrou lei, não fugiu da lei. Ele não quebrou os costumes. Ele só não seguiu os costumes religiosos dos anciões. Mas os costumes que foram aplicados, que foram colocados na lei através do servo Moisés, Jesus cumpriu. As tradições, Jesus cumpriu. Jesus não deixou de dia nenhuma das festas solenes que havia no templo. Ele poderia estar em outro país, em outra nação, mas ele vinha com os apóstolos para a cerimônia. Jesus cumpriu a risca. Ele só não se submeteu às vontades dos líderes religiosos da época. E o versículo de 22 vai dizer: E dizendo ele isto, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Então você observa o primeiro tapa que Jesus pegou na vida. A primeira bofetada que Jesus pegou na vida foi num guarda que estava ali protegendo o sumo sacerdote. Você vê, né? Quando o homem cai, quando o homem está em pecado, quando o homem não tem medo, não tem temor a Deus, ele é capaz de qualquer coisa, de fazer qualquer coisa. O 23 replicou Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou maniatado, ou seja, preso, amarrado, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Você observa que Anás nem era mais o sumo sacerdote, como eu falei. Quem era esse homem? Caifás. Mas mesmo assim, ele exercia uma influência muito grande, ao ponto das pessoas, tudo que ele falava, as pessoas ali se subordinava a esse ancião, né? Então, o que foi que ele... Então Anás enviou maniatado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Tudo isso aqui, gente, é um plano, foi uma armadilha. Tudo aqui para pegar Jesus em contradição. Tudo aqui é para desequilibrar Jesus. Tudo isso aqui. No versículo 25, de novo, Pedro nega Jesus. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se, e perguntou-lhe: Pois és tu, porventura, um dos discípulos dele? E ele negou e disse: Não sou. Mais uma vez, a segunda vez, ele nega a Jesus. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado, ou seja, Malco, né, a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim com ele? E de novo Pedro negou. E no mesmo instante cantou o galo. Até acrescentei: o medo de ser reconhecido foi maior do que o amor por Cristo. Então, esse é o medo, irmão. O medo faz você tomar atitudes erradas. O medo descontrolado. O espírito do medo faz você perder a noção. E foi exatamente isso que aconteceu. Aí mas Grazi, mas esse homem não reconheceu? Estava na madrugada, estava escuro. Então, você sabe que no escuro, no lugar fechado, a visibilidade da gente é bem diferente, né? No versículo 28, Jesus perante Pilatos, mais uma vez, ele foi jogado para o outro lado, para um lado e para o outro. E essa história também está registrada no livro de Mateus, Marcos e Lucas. Versículo 28. Depois levaram Jesus na casa de Caifás para o pretório. O que é o pretório? Casa de julgamento romana. Então, aqui vai estar diante do governador romano, né? Então, depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. E eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Lembrando que eles estavam na semana da Páscoa. Aqui, se foi cedo, então aqui era na sexta-feira, né? Então eles iam ainda participar da festa do sábado, que aconteceria no sábado, a festa da Páscoa, aliás.
Então, eles queriam estar preparados. Olha somente. Eles queriam estar preparados. E nós sabemos que os judeus não entravam em nenhuma casa ou em um lugar dos gentios. Os romanos eram gentios. Judeus não entravam no pretório, porque o pretório era o lugar onde ficava ali todo, onde acontecia o julgamento, onde ficava a cadeira daqueles que julgavam, dos governadores. Então eles não entravam de forma alguma. E como estava se aproximando da Páscoa, aí mesmo que eles não entravam. Mas o que eles queriam? Que ele julgasse, que eles condenassem, que eles fizessem o que eles queriam fazer, mas eles mesmos não iam fazer. Ou tipo, vou lavar minhas mãos, vocês fazem o que vocês quiserem, porque nós somos homens justos, piedosos e fiéis, estamos prestes a sacrificar, estamos prestes a ir para a festa da Páscoa e estamos preparadíssimos para cear. Então você vê a hipocrisia de líderes religiosos que dizem que são santos, mas estão aí em seus pecados. Aí o que acontece? Versículo 29. Então Pilatos saiu para lhe falar e lhe disse: que acusação trazeis contra este homem? Então nós sabemos que o julgamento romano tinha que ser um crime sério. Coisas que acontecia entre os judeus, coisas pequenas, pequenos furtos, blasfêmia, algum atentado contra a própria religião, contra o templo, eles mesmos julgavam. Tinha um sinédrio, né, que era composto de 72 anciões, que fazia esse tipo de julgamento. Mas quando era crime mesmo, aí eles levavam para a guarda romana, para o julgamento romano, para que acontecesse esse julgamento. Então, por isso que Pilatos pergunta que acusação trazesse contra este homem. O versículo 30 vai dizer: e responderam: se este não fosse malfeitor, não te tragaríamos. Ou seja, se eles falassem que era qualquer coisa sobre a religião deles, não interessava para Pilatos. Pilatos não julgava causas religiosas dos judeus. Então precisava de um crime, precisava ter testemunhas e provas de que ele realmente precisava passar por uma acusação, por um julgamento romano. E é o que ele disse: se ele não fosse malfeitor, nós não tínhamos te trago ele. Versículo 31. E respondeu-lhe Pilatos: tomai-vos outros e julgai segundo a vossa lei. E respondeu os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Ou seja, nós não podemos matar, mas vocês podem, então mate vocês. Gente, a hipocrisia reina, né? Então, você observa, né, que eles não poderiam julgar, mas os romanos podiam. Eles não poderiam fazer esse tipo de ação, mas eles faziam. Então, você observa o quanto que a hipocrisia religiosa fazia com que eles tivessem cegos. Que eles haviam perdido total controle do que é verdadeiro, do que não é verdadeiro. E eles viviam nesse impasse. Eles perderam totalmente a razão. O versículo 32 vai dizer: para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Então, tudo que Jesus havia falado, do que ele ia passar, ele estava passando agora. Tudo que Jesus disse, como ele ia ser apanhado, como ele ia ser traído, como ele ia ser negado, tudo estava se cumprindo de acordo com a palavra do Senhor Jesus, de acordo com o que Jesus havia falado. Então, Jesus estava preparadíssimo para tudo isso, para todos esses eventos. Versículo 33 tem como título: Pilatos interroga Jesus. Mateus, Marcos e Lucas são os livros de referência também que contam sobre essa história. Tomou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou: és tu o rei dos judeus? Olha a pergunta: és tu o rei dos judeus? Se Jesus falasse que ele era rei, Pilatos ia entender que ele queria se fazer rei da nação judaica. Ele não ia entender que esse reinado era espiritual, que Jesus era rei não aqui na terra. Mas era exatamente isso. Se ele se declarasse rei, ele era culpado. Ele era culpado de querer tomar, de usurpar, né, o trono de César. E era exatamente isso que os judeus esperavam que ele declarasse diante de Pilatos. Era uma acusação séria, era uma acusação criminal que poderia sim trazer grandes consequências para Jesus. Versículo 34, e Jesus respondeu: venha a ti mesmo essa pergunta. Tu disserem ou outro a meu respeito? Ou seja, essa pergunta vem de ti mesmo ou foi alguém, outra pessoa que te falaram essas? Ou foi alguém que te disse que eu falei ou que eu sou rei dessa nação? Né? Então ele falou, Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta ou disseram outros a meu respeito? Versículo 35, replicou-lhe Pilatos: porventura sou eu judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Mesmo que Pilatos talvez tivesse falado com um som de sarcasmo com o Senhor, mas o que ele revela no versículo 35 era a verdade eminente e a verdade doída, que foi essa: porventura sou eu judeu? Eu não sou um judeu, eu sou um romano. Eu estou aqui porque me trouxeram você a essa hora, né? Aí ele vai dizer assim: a tua própria gente, ou seja, tu é um judeu e quem te trouxe foi os judeus até a mim. A tua própria gente e os principais sacerdotes e que te entregaram a mim. O que fizeste? Aí versículo 36 vai dizer: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ou seja, se eu fosse rei daqui, ó, dessa nação, tu não estaria me interrogando dessa forma. Porque eu teria que combatesse por mim. Mas o meu reino não é daqui. Agora, já pensou se Jesus invocasse realmente os ministros celestiais para defender naquele momento?
Eles vinham em questão de segundo, em questão de milésimo de segundo. Mas esse não era o propósito. E realmente, ele estava ali, ele foi entregue pelos judeus. Né? O versículo 37. Então ele disse Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Mas, mais uma vez, Jesus não foge da pergunta e nem Jesus nega quem ele é. Mas ele volta a pergunta para Pilatos. Ele dá a Pilatos a responsabilidade de entender ou não, de tentar compreender ou não o que ele estava dizendo. E mais acho lindo é que ele vai dizer, é para isso que eu nasci, para isso que eu vim ao mundo. Ele era rei lá, mas estava aqui com um propósito no mundo. De qual era o propósito? Da salvação. Esse era o propósito. A fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou a Pilatos, que verdade? Ou seja, que tipo de verdade que você tem para apresentar? O versículo, ainda no 38, tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum. Por mais que eles tentassem, por mais que eles fizessem de tudo para que Jesus fosse condenado, mas não existia crime. Não existia motivos para tamanha condenação. Não existia. E Pilatos estava percebendo que aquilo ali era uma jogada. Já estava percebendo que havia algo de errado naquele momento. Versículo 39. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quer depois que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás, que Barrabás era salteador. Eita, Jesus. Então você vê que trocaram Jesus por Barrabás. Barrabás, ele era uma pessoa que cometia crime político, né? Ele não era um salteador assim, uma coisa qualquer, não. Ele lutava, ele era um rebelde, né? Que lutava diretamente contra Roma. Ele tinha um grupo, né? Que fazia badernas, que tentava dificultar a liderança romana entre ali o meio dos judeus. Então, ele era um criminoso político, né? E aí, quando perguntaram, esse costume não era um costume judeu, mas era um costume romano, que sempre no período da Páscoa, para amenizar ali a visão, amenizar ali que os judeus não estavam muito bem com os romanos, eles faziam isso, né? Era um meio de estratégia de se chegar ao povo, de mostrar uma bondade, uma falsa piedade. Então, eles faziam com que o povo escolhesse quem eles queriam que soltasse diante da Páscoa, né? Perante a festa da Páscoa. E aí usaram o que? Jesus, o rei dos judeus, e Barrabás, um criminoso político, e com certeza a massa gritou que queria Barrabás, né? Então você observa, nós vamos continuar no próximo vídeo sobre essa mesma história, mas eu quero encerrar dizendo como o agente, quando cai na presença de Deus, tudo afeta. Afeta a nossa visão, afeta nosso sentimento, afeta nossos pensamentos, tudo é afetado. E eu quero agradecer você porque ficou comigo até esse momento, em nome de Jesus.